Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 2. Nesse módulo nós vamos começar aquele bloco que eu falei sobre o conhecer. Nós dividimos o curso em conhecer, sintonizar e conectar. Então, essa parte do conhecer é a maior parte do nosso curso, é a parte mais teórica, que tem mais informações. E vamos começar então com a parte mais fácil, que é o conhecer, mas eu chamei essa primeira parte do conhecer de olhando para fora ainda, né? Depois a gente vai olhar para dentro, mas primeiro, para ficar mais fácil e gradativamente a gente ir acessando as nossas questões mais internas, vamos começar então olhando para fora. O que eu chamo de olhar para fora? É o que a gente já faz mesmo, a gente faz o olhar para fora muito mais fácil, com muito mais tranquilidade do que o olhar para dentro. Então, quero te convidar a olhar para fora, olhar para os seus filhos, para o que está fora de você. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho esse olhar também, porque eu preciso olhar para o meu filho e saber quem é essa criança. Saber se ele é um bebê, se ele é uma criança, se ele é um adolescente, o que eu posso esperar de cada fase. Essa é uma das informações que eu vejo que, esclarecendo algumas questões que fazem parte de cada fase do desenvolvimento, nós já ajudamos muitos os pais, porque essas informações não estão aí. A gente não aprende na escola, não aprende na maior das universidades, nem se fizer mestrado ou doutorado. São experiências que a gente vai aprendendo na prática, ou então quando a gente se interessa por buscar leituras que falem de educação de filhos, que fazem do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento adolescente. Mas eu vejo que poucas pessoas fazem isso, a não ser que você seja um profissional da área ou um pai muito interessado. Então, eu te convido a fazer leituras sobre as fases do desenvolvimento, sobre se o seu filho é uma criança, então vamos ler sobre infância, sobre questões importantes da infância. Se o seu filho está fazendo a transição para a adolescência, busque informações, leia sobre a adolescência, sobre cada período. Isso vai te ajudar muito a entender, compreender, acolher as dificuldades, as horas difíceis e entender, poxa, isso aí está acontecendo, está sendo um probleminha, uma dificuldade para a gente aqui, mas isso está dentro da normalidade. E essa clareza traz uma tranquilidade para os pais e para as mães, né? E é isso que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo do módulo Conhecer, nesse módulo 2, olhando para fora. O conhecer vai te convidar a olhar para você e olhar para o seu filho. Então, a gente vai agora olhar para os nossos filhos de acordo com as fases do desenvolvimento. Seja do nascimento, do 0 ano, até, vou compreender aqui com vocês, a fase da adolescência. A fase adulta não vai entrar nesse curso, mas a gente continua sendo pai de filhos adultos também. A gente ainda continua crescendo e aprendendo à medida que os nossos filhos se tornam adultos. Mas nesse curso nós vamos englobar infância e adolescência prioritariamente, certo? Então, para a gente começar, quero passar para vocês algumas informações que da prática profissional eu vejo que são dúvidas e dores dos pais. Então, dessa primeira fase, nós vamos ficar com 0 aos 2 anos. Do nascimento até essa criança sair dessa fase de bebê, que é ali dos 18 meses aos 2 anos, e entrar na categoria criança, né? Então, essa primeira parte, vamos falar do 0 aos 2 anos, quando essa criança está classificada, então, como um bebê. Essa é uma fase do vínculo muito forte entre bebê e mãe. O bebê, ao nascer, um recém-nascido, ele tem certeza absoluta de que ele e a mãe dele são uma coisa só. Com o tempo, ele vai percebendo e vai conseguindo fazer essa separação. Então, essa é uma época e um momento de muita importância de cuidarmos desse vínculo, da qualidade desse vínculo, porque muito mais do que a presença de uma mãe que está ali 24 horas com essa criança, mas será que ela está inteira? Será que ela está disponível realmente para essa criança? Então é importante cuidar da qualidade desse vínculo. E quando a gente vai falar em parentalidade consciente, como que é importante então para a qualidade desse vínculo acontecer, nós estarmos cuidando com todo carinho, todo amor do mundo desse bebezinho, mas também a gente precisa prestar atenção e cuidar também dessa mãe, porque essa mãe esgotada, estressada, sobrecarregada, ela não tem condições emocionais de fazer um vínculo extremamente saudável com seu filho. Algumas questões vão acontecer nesse momento. Então, o que você puder, como mãe, cuidar de você para prestar atenção na qualidade desse vínculo, melhor para vocês nesse momento.
vai chegar um momento que vocês vão se separar, vai chegar um momento que você vai ser menos necessária, que você vai ter o resgate do seu tempo para você, o resgate das suas funções. Mas nesse comecinho, se você puder, eu sei que às vezes não é a realidade de muitas mães, mas o quanto você puder estar inteira com seu bebê, estar ali construindo esse vínculo saudável melhor para vocês. E se você é o pai, você pode sim participar disso. Esse vínculo ainda é muito forte com a mãe nesse começo, mas garantindo e cuidando dessa mãe, garantindo que ela esteja disponível para esse filho. Esse é o papel do pai, né? Cuidar desse contorno, desse contexto, para que esse bebê chegue nesse lar e tenha essa possibilidade de que esse vínculo saudável aconteça. Então é importante, e o pai também pode ajudar na questão do cuidado desse bebê. A gente vai conhecendo os nossos filhos, né? Muito rapidinho a mãe já entende que o chorinho é de fome, que o chorinho é de dor, que o chorinho é de alguma outra questão que a criança tá passando, é de frio. Então esse bebê ele não fala ainda, mas à medida que a gente vai fortalecendo esse vínculo, você vai já conseguindo comunicar com essa criança. E ele já consegue também, do jeitinho dele, comunicar com você. Então nessa convivência a gente vai conseguindo já traduzir essa linguagem, traduzir essa comunicação que a criança não fala ainda, mas ela já se comunica. E com esse convívio, com esse cuidado mais próximo, a gente já consegue acolher esse bebê, atender suas necessidades, garantir que ele não se assuste muito com esse mundo que ele chegou. Ele estava ali quentinho dentro do útero, de repente ele vem à vida e conhece o mundo através de vocês, pais. Então, quanto mais acolhimento, mais suporte vocês tiverem condições de dar para esse bebê, entendendo nessa comunicaçãozinha que vai surgindo quais são as necessidades. Então, atender as necessidades físicas de ser trocado, de ser alimentado, mas também a necessidade emocional de acolhimento, de segurança. Então, tá resguardando para que o ambiente que ele esteja seja um ambiente seguro. Não estou dizendo de paranoia, de fazer, tem que isolar essa criança. Não, muito pelo contrário, na vida, no seu dia a dia, resgatando os hábitos da família. Ele chega na família e a criança também vai se acostumar com essa família. A família não precisa se reordenar totalmente porque chegou um bebê, mas se você vai sair com o bebê, então que você resguarde também que aquelas necessidades dele também vão continuar sendo atendidas. É uma mãe e um pai que está ali presente e continente, né? Fazendo contornos seguros para essa criança, para esse bebê se sentir seguro nesse novo ambiente que ele começa a habitar a partir do nascimento. A presença, o acolhimento, muito necessário nessa fase. É indicado que rupturas não aconteçam tão precocemente, né? Se você pode se preparar para estar com ele nos 4, 6 primeiros meses, evitar de já colocar na creche tão precocemente. Se não tiver jeito, não tem jeito, né, gente? Às vezes é assim que a gente, infelizmente, é a realidade de muitas mães. Mas protele o máximo essa ruptura desse vínculo ao longo desse primeiro ano é muito importante. Ao longo dos 3 primeiros anos da criança, quanto mais os pais conseguirem estar próximos, dando essa segurança física e emocional para as crianças, melhor para a construção desses vínculos saudáveis. Isso dentro da sua realidade, com flexibilidade, não é com rigidez, muita criatividade, ajustando a sua realidade. Então, se você precisa voltar a trabalhar e ele vai precisar ir para a creche, ótimo. Então, cuide de como vai ser esse ambiente, escolha com muito carinho, o mais próximo, o mais aconchegante, o mais parecido com a sua casa, para que não seja uma transição tão grande. E cuide muito do momento que você estiver com o seu bebê, então, né? Ele passa um tempo na creche, mas então quando você estiver, que ele possa ter essa qualidade da presença, nesse tempo de quantidade que você consegue ter. A gente precisa de qualidade, também precisa de quantidade. Se você não tem tanta quantidade, mas então cuide da qualidade do tempo e também cuide de ter um pouco de tempo com seu filho. Essa coisa de, a gente só precisa cuidar da qualidade, deixa a quantidade para lá. Não é assim. O quanto mais tempo você tiver condições de estar presente, inteiro ali com o seu bebê,
melhor para todos vocês na construção desse vínculo. E esse bebê vai crescendo, vai aprendendo novas coisas, vai aprendendo novas habilidades, né? Vai saindo dessa fase de bebê e se tornando uma criança, à medida que vai deixando de usar a fralda, vai aprendendo a andar, ali aos 2 aninhos, aos 3. Essas questões de faixa etária, de ficar preso muito na idade, é muito difícil para ser humano, porque existem outras coisas complexas acontecendo ali, né? Tem um ser biológico, social, emocional, psicológico, tudo envolvido também. Então, são parâmetros só para a gente tentar organizar didaticamente, mas as fases das crianças e essas mudanças são peculiares de cada criança. Então, dos 2 aos 6, eu classifiquei aqui como criança nessa primeira infância. E é uma fase onde se a gente falou de um vínculo muito próximo entre mãe e filho nessa primeira fase, essa é a fase onde esse vínculo começa a se enfraquecer e essa criança já vai tomando posse de quem ela é, percebendo que ela é um ser inseparado dessa mãe, e essa mãe também precisa desapegar desse bebê e deixar ele crescer, né? Então, permitir essa desvinculação saudável, ela não precisa ser brusca, ela mais saudavelmente acontece gradativamente, mas é preciso que a permissão desses pais, existem pais que continuam apegados à criança e tratando ele ainda como muito bebezinho, ele precisa dessa desvinculação saudável para ir adquirindo a sua autonomia. E aí é onde o papel do pai se torna muito presente, né? Para fazer o que a gente chama de uma triangulação. Se era só 2 ali, agora tem um terceiro, sempre esteve ali presente, mas a presença do pai ajuda o filho a fazer essa separação da mãe. É muito importante a convivência, a presença, as experiências que a criança tem com a mãe é de um jeito, com o pai tem outras atividades. Eu costumo brincar que é assim, a mãe garante a sobrevivência, né? O cuidado, o carinho, e o pai ensina a viver na lei da selva, na realidade, no nosso mundo como ele é. Então, as brincadeiras dos pais são diferentes, às vezes são mais aventureiras, são mais, às vezes, até um pouco mais perigosas, e muitas mães ficam muito preocupadas com isso. Mas eu gosto muito de que a criança tem essas diferentes experiências, desse contato com o pai, desse contato com a mãe, ele vai aprendendo e tendo diferentes aprendizados. Nessa fase, existe uma coisa que é primordial para as crianças: brincar. Se você tem uma criança na primeira infância, você quer investir em algo que vai ser extremamente importante para ela, permita que seu filho brinque. Existem muitas famílias hoje que querem antecipar as fases, querem adiantar que a criança seja preparada para o mundo do trabalho, para o mundo do vestibular, e já começa algumas atividades muito intensas para uma criança de 2 a 6 anos. Aula disso, aula daquilo, inglês, música e já um monte de atividades, né? E aí existem crianças pequenas ainda na primeira infância que têm muito pouco tempo de brincar. Ou então o tempo de brincar fica restrito ao acesso aos eletrônicos. O celular da mãe, o celular do pai, o próprio tablet que ele já ganhou quando ele tinha 1 ano de idade. E aí as crianças vão deixando o brincar de lado, porque o brincar no eletrônico é um tipo de brincar. Ele é muito estimulante e ele é muito atrativo. Então, é muito fácil que se a criança tem um tablet disponível e um outro brinquedo, se ela se acostume a brincar ali com aquela coisa mais prática e divertida que é a brincadeira do eletrônico, né? E aí eu costumo chamar de criança precisa brincar, mas a criança precisa brincar de brinquedo. Pegue brinquedos menos estruturados, brinquedos menos eletrônicos. Crianças vivem no momento presente. Crianças são muito do campo da imaginação, são criativas. Então, se você der um quadradinho, uma caixinha de fósforo, um bloquinho, isso vira um avião, isso vira um carrinho, isso vira tantas coisas diferentes. Então, possibilitar para a criança esse tempo de brincar com brinquedos menos estruturados, para que ela possa exercer essa imaginação, essa criatividade, criar os seus próprios brinquedos, brincar com coisas simples, não só brinquedos caros, brinquedos cheios de
acessórios e firulas e tecnologias, né? Isso tudo permite a criança estar desenvolvendo habilidades muito importantes que vão ser usadas lá na frente, inclusive no momento da alfabetização. Então, esse contato, essa experiência, contato com a natureza, tudo isso precisa ser disponibilizado, é muito importante para que essa criança tenha experiências saudáveis. E esse é um momento, geralmente ali na fase dos 2 anos, que a criança começa a testar, que a gente chama de testar alguns limites, né? Desde o nascimento a gente vai colocando alguns limites para as crianças, são muitas vezes limites da segurança física, então o dedinho na tomada, não pular na piscina, algumas coisas para garantir até a segurança física da criança, mas do nascimento até essa idade a gente começa a colocar limites emocionais também, limites que trazem uma segurança emocional para a criança também. Então, essa é uma fase onde os pais precisam ter segurança e firmeza em dar os contornos, clareza de que os contornos são esses, a gente vai falar isso mais lá na frente. E é uma fase importante de você ter clareza dos seus limites, firmeza com seu filho e segurar e sustentar esses limites. À medida que eles vão crescendo, ali para a fase dos 6, 7 anos, a criança vai ganhando mais autonomia, ela já vai tendo mais noção de verdade de quem ela é, as preferências, os gostos, ela já se comunica muito bem, então ela já se posiciona, ela já tem argumentos. É uma fase também que os pais também precisam estar firmes ali e dando essa continência, né? Não é a autoridade, é aquela coisa que vem de cima para baixo, mas é um limite que garante essa segurança da criança. É uma mudança de fase, é uma entrada na segunda infância. A grande importância dessa fase são os valores que você quer passar para os seus filhos, eles estão sendo implementados aí ao longo da vida. Nessa idade, eles começam a poder ter, como se fosse uma esponja, né, de receber esses valores e essa formação, para que ali na pré-adolescência e na adolescência eles já tenham condições de exercer isso. Isso começa muito claro nessa fase também, de o meu limite, o não precisa estar só na fala do meu pai e da minha mãe. Eu já aprendi, eu já assimilei o que eu posso, o que eu não posso, o que é certo, o que é errado. Então essa é uma fase muito importante de que os pais tenham consistência do que eles querem realmente passar para os seus filhos. É uma fase onde a gente fortalece os nossos vínculos também, a nossa comunicação com os nossos filhos, como a gente fala, como a gente escuta. Isso vai ser muito importante lá na pré-adolescência e na adolescência, e é importante já começar a ser construído antes. É uma fase de mais independência, de mais autonomia, de mais vontade própria, então a gente pode acolher isso, escutar essa criança, mas não esquecer da nossa parte enquanto pais e mães de dar contornos e limites necessários. Essa é uma fase importantíssima para a construção da autoestima saudável de uma criança. Então, cuide do como você fala com essa criança, cuide das palavras, cuide do tom de voz, dos adjetivos que são colocados para essa criança, porque ela está em formação. Ela está recebendo de vocês, pais, vocês são como um espelho, onde ela se olha e vê quem ela é. Então, se ela olha para você e vê seu idiota, seu inútil, você não dá conta de fazer nada certo, muito provavelmente é com essas informações que ele vai construindo a sua autoimagem, que ele vai construindo a imagem que ele faz dele mesmo. Então, cuide para que nessa fase você seja um espelho positivo, de refletir para o seu filho aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele tem de potencial. Você não vai negar as dificuldades, os comportamentos inadequados, não é isso. Mas isso não é o mais importante. Tente olhar por trás disso e não tirar os olhos do positivo, do potencial dessa criança. Cuide para que o seu espelho esteja refletindo uma imagem de quem ele verdadeiramente é. E ele não é os seus comportamentos inadequados, né? Como pais e mães, a gente tem um grande papel na ajuda da construção de uma autoestima saudável na vida de uma criança. Finalizando a segunda infância, a gente parte para uma nova fase, que já é uma fase de mudança física, já começa ali os primeiros sinais de uma mudança emocional e psicológica, que é a entrada na pré-adolescência, uma fasezinha de preparação
para chegada da adolescência. Então, geralmente é a idade onde começam os primeiros sinais de que a puberdade está chegando, essas alterações no corpo, né? De mudança dos caracteres secundários, sexuais, onde a criança vai se transformando seu corpinho. E essa idade aí, geralmente dos 10, 11, 12 anos, isso também é muito específico de cada criança, mas à medida que você começar a perceber as mudanças físicas no seu filho, já é um momento de falarmos sobre sexualidade, né? A gente pode estar falando, respondendo as perguntas ali naquela fase anterior, mas é um bom momento de a gente conversar sobre isso com os nossos filhos, e acolhendo e ajudando eles a entenderem e aceitarem as mudanças no corpo, as suas mudanças emocionais e psicológicas, a gente já começa a perceber nessa fase. E é uma fase também que eu vejo que eles já começam a exigir de nós algumas mudanças enquanto pais e mães. Percebe que em cada fase a gente foi acompanhando a mudança dos nossos filhos, e aí no próximo módulo a gente vai falar, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as nossas mudanças ao longo dessas fases, né? E uma grande mudança que as crianças exigem nessa fase é a mudança na comunicação. Eles começam a exigir serem mais ouvidos, que a opinião deles também seja considerada. Então, dê lugar para a fala do seu filho nessa hora. Muito importante essa construção aí. E se você está com um filho nessa idade aí, invista na construção dessa comunicação. Vamos ter um módulo para falar só de comunicação e como que isso é importante para um processo da adolescência acontecer de forma mais harmônica também. E aí chega-se aos 12, 13 anos a famosa adolescência, que muita gente trata como uma fase difícil, uma fase ruim, chamada até de aborrecência, né? Eu não gosto dessa classificação, não, porque eu acho que a adolescência é uma fase muito incrível do ser humano. É a fase onde a gente está descobrindo quem somos nós, onde a gente se questiona, onde a gente está se descobrindo como pessoa. E eu, como pai e mãe aqui nesse lugar, vendo esse ser humano desabrochar, é muito importante a nossa participação na construção e no fortalecimento desse novo ser, ou, se dependendo das nossas atitudes, a gente destruir talvez qualquer autoestima que essa criança tinha, qualquer expectativa, qualquer sonho que ela tem. Então, acompanhar os nossos filhos nesse crescimento. E esse é um momento onde a gente vai sendo deixado meio de lado, e essa é uma dor muito grande dos pais, mas isso faz parte do processo, isso faz parte dessa fase de crescimento onde eu estou querendo ver quem eu sou. Então eu preciso testar algumas coisas, experimentar algumas coisas, experimento grupos, experimento vestimentas diferentes, né? É uma fase de experimentação, e os pais precisam estar acompanhando isso, no que esse jovem está experimentando, mas principalmente permitindo que ele experimente, que ele vá, que ele tenha mais autonomia, que ele tenha mais liberdade, mas sempre contrabalanceando isso com a responsabilidade, trabalhando a questão da confiança e permitindo que esse filho vá se formando, esse ser humano, que ele vá conquistando, dando novos passos na vida dele, fazendo as primeiras escolhas. Nessa fase geralmente vem aquela grande escolha da profissão. Então as coisas vão chegando para o jovem agora, responsabilidades maiores, e os pais estando ali do lado, acompanhando essas fases e permitindo que cada um desses momentos aconteça, trabalhando em si as suas dores e as suas dificuldades para que cada um dessas emoções aconteça, isso ajuda muito e vai sendo gradativo, tanto para esse jovem, essa saída, para que ele vá tendo autonomia e segurança nessa saída, mas que os pais também vão se trabalhando para permitir essa saída, porque causa dores, causa medos na gente, né? E todas essas mudanças, né? Esse conhecer cada fase, como isso é importante para a gente conseguir sintonizar com cada criança em cada momento, né? Conheçam as fases, conheçam o seu filho, conheçam o mundo, conheçam o universo infantil, conheçam o universo adolescente, habite esse universo, né? Não é só conhecer de fora, não. Se você quer acessar seu filho, vai até ele, dentro disso, e conhecendo cada fase, fica muito mais fácil da gente saber onde a gente pode ir, como contactar, como conectar com essa criança ou esse adolescente.
A gente finaliza então aqui esse vídeo, terminando falando um pouco desse olhando para fora. No próximo vídeo a gente vai continuar olhando para fora, mas para algumas outras questões também.